Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nori mortis nostri. Amém. Santo Anselmo, ora pro nobis. Em nome de Pater et Filii et Spiritus Sancti. Olá, seja bem-vindo ao grupo Santo Anselmo. Ontem, sábado, dia 12 de fevereiro, nós fizemos a nossa tradicional live bíblica. A live de ontem nós a fizemos a partir da leitura dos capítulos 14 a 24 do livro de Êxodo. Então tratamos daquela parte inicial da Aliança do Sinai. Na live de ontem eu fiz um comentário sobre a necessidade de fazermos uma live no futuro próximo acerca da récita do terço, o terço mariano, a oração do Santo Rosário, que é uma das mais tradicionais orações da Igreja Católica. E falando sobre orações, eu comentei informalmente com a turma que precisamos rezar mais como católicos e, de preferência, precisamos rezar em latim, e que eu procuraria ensinar os integrantes do grupo Santo Anselmo, as pessoas que estudam conosco, as orações básicas da Igreja Católica em latim. E aí o Pádua, gentilmente, por curiosidade, mandou uma mensagem dizendo: por que em latim? Por que em latim? Bom, eu pensei em fazer a resposta diretamente a ele, na hora, né, explicar as razões do latim, e depois eu evoluí o pensamento para um pequeno vídeo que eu pudesse disponibilizar nos nossos grupos de WhatsApp. Fiz o vídeo e hoje de manhã eu estava fazendo a edição desse vídeo, quando então eu pensei, por que não fazer um vídeo maior, uma explicação mais extensa e transformá-lo numa aula, transformá-lo numa pequena formação litúrgica. Então, estamos aqui com essa finalidade. Graças à inteligente, oportuna e bem colocada pergunta do nosso integrante Pádua, a quem eu agradeço pela provocação, teremos agora a nossa aula sobre o latim e a Igreja Católica. Sente aí que nós temos um pouco de história, linguística, liturgia e umas curiosidades. Pode virar a página. E então, pessoal, vamos continuar o nosso papo sobre essa história do latim. Os historiadores contam que o latim surgiu por volta dos séculos IX, VIII e VII a.C. Para você se situar no nosso estudo bíblico, nesse período, entre os séculos IX, VIII e VII a.C., nós tivemos o final de dois grandes reinados, que eram Davi e seu filho Salomão. Tivemos a revolta, a cisão política e religiosa em Israel por volta do ano 900, quando as tribos do norte formam o reino de Israel e as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, formam o reino de Judá, com graves implicações para a revelação, né? E nesse meio tempo, nós temos na Península Itálica o início da formação do idioma latino. Havia uma região, aliás, a região está lá até hoje, não é? Há uma região chamada Lácio, e nessa região, por volta do ano 754, 753, surge uma pequena aldeia
às margens do rio Tibre. Essa pequena aldeia recebe o nome de Roma. E como o idioma latino, relacionado Latium, latino, na região do Lácio, surge naquele momento, naquela região, essa aldeia, Roma, começa a adotar esse idioma como a sua língua própria. Essa aldeia se desenvolve e começa a crescer. Nessa época, século VIII, século por aí, a grande potência mundial era a Assíria. A Assíria, lá pelos séculos VII e VI, é sucedida por outro grande império, que é a Babilônia, o segundo império da Babilônia, que tem o famoso rei Nabucodonosor, que vai inclusive levar o povo judeu como cativo. A Babilônia, no século V, é sucedida por outro grande império, que é a Pérsia, de Ciro o Grande. No século IV, a Pérsia é sucedida por outro grande império, que é a Macedônia, de Alexandre o Grande. Alexandre constrói um grande império, mas tem uma vida muito breve. No entanto, o Império Macedônio, dividido entre os seus generais, se perpetua por mais algum tempo. E aí nós temos o Império Seleucida, os Ptolomeus do Egito, e isso vai até o século I a.C. Acontece que nesse meio tempo, enquanto esses grandes impérios fazem as suas guerras, as suas conquistas, constroem a sua cultura e os seus idiomas, lá na Península Itálica, aquela pequena aldeia às margens do Tibre, Roma, vai crescendo. A Síria passa, a Babilônia passa, a Pérsia passa, a Macedônia passa, os impérios Seleucida e os Ptolomeus passam, e Roma vai crescendo. Com o seu idioma, o latim. Por volta do ano 30, 40 a.C., Roma vence as últimas resistências do Império Seleucida e já domina praticamente quase todo o mundo conhecido, inclusive a região da Judéia, onde dali a algum tempo vai nascer o nosso Senhor Jesus Cristo, no grande mistério da encarnação. Quando Jesus nasce, a grande potência que domina o mundo é o Império Romano, cujo idioma oficial é o latim. No entanto, o império que antecedeu a Roma, que é o Império da Macedônia, depois do Império Seleucida, mas são dois impérios distintos, mas ambos de uma mesma cultura, da cultura grega. Esses dois impérios, a Macedônia de Alexandre e o Império Seleucida, promovem um processo de helenização de todo o mundo conhecido, impondo a cultura grega que cola no mundo. O modo de pensar grego, a cosmovisão grega do mundo, a forma de encarar as realidades, o idioma grego, de tal forma que ali por volta do ano 40, 30 a.C., quando Roma efetivamente passa a controlar todo o mundo conhecido, ou quase todo o mundo conhecido, o modo de cultura, o modo de ver, o modo de falar e o idioma que prevalece no mundo todo ainda é o idioma e a cultura grega. Nada obstante, o domínio militar, jurídico e administrativo romano. Aqui um parêntese. No nosso site, www.gruposantoanselmo.com.br, você procura a playlist
História da Igreja e veja os 3 vídeos que eu gravei sobre as contribuições judaica, grega e romana para a preparação do mundo e para o advento de Cristo e da Igreja, onde esse assunto é explorado com mais cuidado. Fecha o parêntese. Continuando. O idioma que prevalecia no tempo de Cristo, o idioma comum e que praticamente se falava em todos os quadrantes do Império Romano, era o grego. Em Roma e nas grandes cidades, por conta da administração romana, havia um pouco de latim, juntamente com o grego. Mas a grande massa populacional falava grego. Então, quando a igreja surge, ali por volta do ano 30, 35, depois de Cristo, o idioma é o grego. Quando os apóstolos começam a pregar o evangelho, e quando São Paulo empreende aquelas 3 viagens ao longo de sua vida, as chamadas viagens missionárias, onde a igreja se espalha por boa parte do império, São Paulo prega em grego. E tanto é assim que o Novo Testamento tem todos os seus livros escritos em grego. Por quê? Porque era o idioma mais falado, compreendido pela população em geral. Na verdade, o fato de todo o Império falar grego, todo o Império Romano falar grego, facilitou em muito a difusão do Evangelho. Nada obstante, o idioma oficial ser o latim. Uma dica: há uma discussão entre os biblistas de que o Evangelho de São Mateus teria sido originalmente escrito em aramaico e depois convertido para o grego. Mas, salvo essa discussão de Mateus, todos os outros 26 foram, por certo, escritos originalmente em grego. Pois bem, os apóstolos e o próprio Jesus falavam aramaico, que era o idioma derivado do hebraico corrente naqueles dias na Judéia. Não é impossível pensarmos que Jesus falava também o latim e o grego. Aliás, no Evangelho de ontem, 12 de fevereiro de 2002, e de anteontem, 11 de fevereiro de 2002, Jesus estava fora das fronteiras da Judéia. Estava na região de Tiro e de Sidom, onde hoje é o território do Líbano. Depois ele vai para o leste do Mar Vermelho, para a região de Decápole, lugares onde predominava o grego. Então é bem possível que Jesus tenha falado em grego eventualmente. Outro momento que você pode pensar em idiomas e da pessoa de Jesus é aquele interrogatório a que ele é submetido na sexta-feira santa pela manhã por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, o governador romano, recebe um réu preso pelo Sinédrio, pelo tribunal judeu, e Pilatos interroga Jesus como um oficial romano interrogaria um criminoso. Qual o idioma? É possível que Pôncio Pilatos soubesse aramaico e interrogou Jesus em aramaico? Talvez sim. Mas eu me lembro que Pôncio Pilatos foi mandado para a Judéia porque a Judéia é uma província rebelde. E o imperador queria um governador de pulso firme que controlasse a província. E uma das formas de você controlar um determinado povo é por meio da cultura. Por meio da cultura. Dos elementos culturais. E o idioma é uma das maiores expressões culturais de um povo. Então, em lugar de Pôncio Pilatos, o prefectus, romano, aprender o aramaico do povo dominado, era muito mais prático, do ponto de vista
do opressor, que ele impusesse o latim nas suas audiências. E ai de quem não soubesse o latim. Então, é muito possível que Pôncio Pilatos tenha interrogado Jesus em latim. E o nosso Senhor, obviamente, respondeu em latim. Pois bem, a igreja, como eu disse, cresce ainda nesse período do Império Romano, né, nas primeiras décadas do Império Romano, no primeiro século, sempre falando em grego. São Paulo fazendo as suas viagens e falando em grego. Pois bem, mas o que acontece? Acontece que a igreja cresce de tal forma que ela chega em Roma. Exatamente, a igreja finca os seus pés na capital do império, numa época de grande perseguição. E lá para o final do século I, ainda no início da segunda metade do século I, São Pedro se torna bispo da igreja em Roma. O historiador Eusébio de Cesareia vai confirmar isso categoricamente, que Pedro foi bispo de Roma e morreu junto com São Paulo na perseguição iniciada pelo imperador Nero, ali entre os anos 63 e 64 da nossa era. Então, a igreja estava na sede do império, onde o idioma oficial era o latim. Bem, com o passar do tempo, a igreja, fixada em Roma, e a autoridade do bispo de Roma sendo cada vez mais reconhecida pelos demais bispos, configurando a autoridade papal tal qual nós temos hoje, isso vai fazer com que o latim comece a ganhar força sobre o grego, já que o bispo de Roma, em comunhão com os demais bispos das grandes cidades, começa o exercício da administração de toda a igreja, da Igreja Universal, da Igreja Católica. Eu lembro que lá pelo ano 80 da nossa era, quando São João ainda estava vivo, o último apóstolo, existe um problema grave na igreja em Corinto, e as pessoas vão buscar ajuda e solução com Clemente, o bispo de Roma, portanto, o Papa. A autoridade papal está crescendo. E essa autoridade papal vai crescendo com o passar do tempo e vai fazendo de Roma a sede da igreja. A igreja que começa em Jerusalém passa a ter sede em Roma. Isso vai dando uma proeminência do latim sobre o grego. No ano 313, o imperador Constantino, através do Edito de Milão, põe fim à perseguição. E a igreja deixa de ser perseguida pelo Império Romano, passa a conviver numa boa harmonia com o Império. Com isso, o latim ganha mais força ainda dentro da Igreja Católica. No final do século IV, no ano 381, o imperador Teodósio publica o chamado Edito de Tessalônica, onde ele faz da Igreja Católica a religião oficial do Império Romano. Olha que interessante. A igreja, que começa a ser perseguida pelo Império Romano ali por volta do ano 62 depois de Cristo, com o imperador Nero, passa mais ou menos 250 anos sob intensa perseguição, e lá pelo ano 313, o imperador Constantino interrompe e proíbe a perseguição aos cristãos. 70 anos depois, quase 70 anos depois, o imperador Teodósio faz da igreja a religião oficial do Estado. Veja que interessante, a igreja deixa de ser insignificante, passa por um período de perseguição e depois passa a ser a religião oficial do Estado. E aí, pronto, as coisas ficam muito boas para a igreja. Mas não estão as coisas boas para o Império Romano, porque nessa época, final do século IV,
os bárbaros já começam a invadir as fronteiras mais distantes do império. Os bárbaros eram aqueles povos que viviam além das fronteiras, que não falavam latim, que não tinham a cultura romana. Por volta ali de 395, ocorre, de comum acordo, uma divisão do Império Romano. Isso a gente aprende na escola, né? Uma divisão do Império Romano entre Império Romano do Ocidente, com a sede em Roma, onde também tem a sede da igreja, e o Império Romano do Oriente, com a sede em Constantinopla, hoje Istambul, capital da Turquia, na época Constantinopla. Então nós passamos a ter dois impérios romanos, Ocidente e Oriente. O Império Romano do Ocidente, capital em Roma, que sempre usou o latim, né, continuou tendo o latim como a sua língua oficial. O Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, continuou usando o grego como o seu idioma original, o seu idioma oficial. Então, ficamos com dois impérios romanos, com dois idiomas, grego no Oriente, latim no Ocidente. Muito bem. Na segunda metade do século seguinte, por volta do ano 476, os bárbaros definitivamente dominam e jogam por terra o Império Romano do Ocidente. Roma cai nas mãos dos bárbaros no ano 476 depois de Cristo. Com o fim do Império Romano do Ocidente, fica apenas o Império Romano do Oriente, onde o idioma é o grego. A dominação bárbara foi uma dominação avassaladora. Os bárbaros praticamente destruíram Roma e as grandes cidades. Os equipamentos públicos, inclusive aqueles de ordem cultural, escolas, bibliotecas, museus, foram dizimados. Todo o esplendor de beleza e de cultura do próprio Império Romano, e mais aquilo que os romanos tinham herdado e absorvido dos gregos, da Macedônia. Tudo aquilo foi, de certa forma, dizimado quando os bárbaros dominam o Império Romano. A igreja, que nessa época era a religião oficial do Império Romano, de certa forma, era, naquele tempo, pelo menos no plano material, uma instituição do Império Romano. A igreja poderia ter caído, mas ela não caiu. Ela não caiu. E aí vem a segunda parte da história. No próximo vídeo, nós trataremos da continuidade dessa aula e falaremos da importância aí linguística e teológica do uso do latim. Fique conosco. Santo Anselmo, ora pro nobis, in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti.